é banal. Tudo isso é coisa criada da cabeça do próprio ser humano. Quando alguém nos faz alguma coisa que não é edificante, é calar, porque quando a gente cala, o mal não se espalha e ali apaga, né? Então, é isso que eu tinha a dizer, mas que o Emmanuel nos explica muito melhor, porque cada um de nós temos o discernimento, a inteligência, e nós sabemos o que não queremos para nós. Então, se não queremos para nós, não vamos enviar para o outro. Vamos edificar o reino, edificar esse reino como Jesus edificou, que mesmo tomando pedradas, ele não baixou a cabeça, ele não xingou ninguém, ele não brigou com ninguém, ele levou tudo no amor, o que ele tinha, o que ele tem, e ele está sempre conosco. Quando a gente pensa nele, ele está presente na nossa vida, porque sem ele, o que nós somos? Nada, né? Agora, depois, aí vem os outros irmãos que nos ajudam, tudo dentro do amor, porque jamais a gente pense, eu vou fazer, eu quero isso, mas fulano que se exploda, jamais, porque a gente está desejando, eu estou desejando para mim mesma, e não é assim, vamos edificar o reino na paz, no amor e na misericórdia. Então, vamos ao nosso capítulo. O Emmanuel nos fala: nem na alegria excessiva que ensurdece, nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas nem nas obras sem fé que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras que é estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento que é ociosidade de brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho da terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta com integral esquecimento dos apelos do céu, nem exigências a todo instante, nem desculpas sem fim. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos, e a sublime realização está no meio de nós. Isso é, entre todos nós encarnados. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento de ordem, é esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te aquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Graças a Deus. Paz e harmonia em todos os corações. Neste momento, eu passo a palavra ao Senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Dora, obrigado por mais esta oportunidade. Boa noite e bem-vindos a todos os nossos irmãos. Então, para
nos harmonizar mais ainda esse exórdio tão maravilhoso, vamos proferir hoje a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas a imagem onde refletirá um dia a vossa santa e divina imagem. Caritas. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, e nos ilumina, protege e orienta, Senhor, para que tenhamos na noite de hoje um evangelho repleto de paz, harmonia, aprendizado e entendimento entre encarnados e desencarnados, e muito amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Muito obrigada, senhor Lindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado de Deus, nossa Mãe Maria Santíssima, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, principalmente esses que nos dão sustentação, para passar a palavra à minha querida amiga Glacia Helena, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. A todos um grande aperto no coração de cada um. Saudades de todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada criaturinha linda que está aqui presente, seja encarnado ou desencarnado, que precisam ouvir as palavras proferidas desde o início até a última. Deixa eu ver, tem alguém aqui com o microfone ligado. Aí ia mexer com o seu Arlindo, não era, seu Arlindo? Então, hoje nós vamos ver um capítulo que eu acho fantástico. Na realidade, eu sempre falo de todo o conteúdo do Kardec, né? De como ele fez uma clareza do Evangelho para que a gente entenda todo o processo de chegar até o Pai. Entenda como a gente chegar até o Pai. E então, aqui, nós vamos ler hoje o item 5 e 6, né? 5 e 6, exatamente. Aí eu lembrei agora de Senhor Arlindo, hoje, quando eu estava dando uma olhadinha, eu lembrei do Senhor, que é bem pequenininho, mas aí a gente tem que desbulhar em outros conteúdos, né? E a gente começa exatamente pelo capítulo 17, na realidade, dando continuidade, né, do capítulo 17, seres perfeitos. Aí eu não é para ler o item 1, mas eu faço questão de ler, porque para a gente
desenrolar o nosso 5 e 6. Os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Gente, é tão difícil, né? Principalmente quando a gente acha que não tem dentro de casa, que a gente acha que não tem no trabalho, que a gente acha... E tem sempre aquele que está com o pezinho contra, dando contra, para que a gente não adiante, para que a gente não evolua, para que a gente dê uma ré. E isso é o que a gente tem mais que vigiar. E é os principais. E muitas vezes, os nossos inimigos, tanto encarnados como os desencarnados, muitas vezes já são, de muito tempo, já foram amigos. Por que que estão inimigos? Porque já fomos amigos um dia. E o que Jesus quer é que essa união volte até a gente realmente conseguir pagar, não pagar, mas a gente conseguir a união, a unificação, né? A fraternidade, a gente se unir. Aí diz: fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É difícil, mas não é impossível. Nós sabemos que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o apóstolo Paulo, e foram tantos e tantos e tantos, que São Francisco de Assis, que simplesmente foram caluniados, uns foram apedrejados, outros... Imagine Jesus, que foi crucificado, mas não desistiu, e não condenou, não julgou. Tudo isso está no ser desperfeito, é a gente ser indulgente. E o que é ser indulgente? É ser amável, é ser benevolente, é ser caridoso, é a gente não olhar o defeito do próximo, porque nós estamos olhando para nós mesmos. Nós estamos buscando o que nós temos. E então, continuando, diz: porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem isso também? Quem são os publicanos? São aqueles que cobravam impostos, são aqueles que tiravam dos outros, né? Chamavam assim. E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Quem são os pagãos? Os ateus, aqueles que não acreditavam, ou que não acreditam que tem um pai maior, que tem um pai que nos cuida, mesmo nos momentos de aflições, mesmo nos momentos de turbulências e nos desafios do dia a dia, porque não são problemas. Problemas nós não temos. Problema tem aquele que está no hospital, aquele que não pode se virar, aquele que não pode respirar, aquele que está impossibilitado de muitas coisas. Isso é um problema. Desafios nós temos no dia a dia. E é esses desafios que nós temos que suportar, desenrolar, progredir, para poder a gente ter um dia saudável, terminar num dia de consciência mais tranquila, desdobramento, seja no plano espiritual, para a gente ajudar, para a gente fazer resgate, enfim. Aí vamos lá. O item 5 e 6, a parábola da semente. Quem aqui já ouviu que ele saiu a semear, na parábola que Jesus contou, que um saiu a semear, aí semeou, eu nem vou contar a parábola toda, saiu a semear e saiu uns jogando, plantando, né, aonde era terra movediças, vamos dizer assim, então já estou falando com as minhas palavras, outro em rochas, outros, mas aquele que plantou, aquele que semeou no fértil, aquele sim, aquele progrediu. Aí a pergunta: estamos semeando, porque a semeia ele nos dá livremente.
Ele não nos impõe, olha, você tem que fazer assim. Não, ele deixa a gente livre. Tá aí o livre-arbítrio, o nome, né? Ele nos deixa livre para semear, mas a colheita a gente tem que receber, a gente tem que receber mesmo. Então diz, naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Aqui somos nós, muitas vezes, nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra, e na hora da prática a gente está longe daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente é para praticar. Uma outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. Como não tinha raízes, logo secou. Aqui lembra o quê? Nós, quando ouvimos novamente a palavra, seja no centro espírita, seja numa casa evangélica, seja no catolicismo, seja em qualquer instituição, não importa onde busque Deus, seja onde for, aí a gente simplesmente deixa só raso, a gente escuta, fica com aquilo por um momento, de repente aquilo tudo some da cabeça, é como se tivesse com Alzheimer. Uma outra caiu nos espinheiros. Os espinhos vindo a crescer o sufocaram. São aqueles que muitas vezes escutam, aí vem aquelas pessoas que se acham mais entendidas e querem que a gente copie, ou melhor, querem que a gente siga o caminho da pessoa, igual como muitas vezes nós queremos que a pessoa nos siga, que a pessoa nos acompanhe. No entanto, a gente tem que dar exemplo. É com o exemplo, sedes perfeitos, está aqui dizendo. É com a perfeição que a gente consegue chegar ao Pai. Ele já diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Para chegar ao Pai, tem que passar por mim. Né? Aí então diz, aí um outro, enfim, caiu numa boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Quer dizer, é aquele, não somos, mas é aquele que escuta, aquele que pratica, aquele que estuda, aquele que vivencia a sintonia, a comunicação com Deus. Lembrando que Ele é um Pai eterno, um Pai justo, um Pai que nos cuida, que nos ama, que nos faz tudo. E então diz, escutai, pois, vós outra a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, olha o que eu falei, eu distribuí a semeadura, né? O espírito maligno vem e arrebata. O que havia sido semeado em seu coração é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e o que recebe na hora mesmo com alegria e logo em seguida não tem-se raízes. E não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. São quantos dos nossos irmãos, não importa em qual instituição, que de repente está lá bem firme, forte. Quando vem uma perda de um ente querido, quando vem uma aflição, quando vem, aí se perde e diz, por que comigo? Por que eu? E, no entanto, como disse Dora no início, né, quando ela falou, cada um que pega a sua cruz e siga. Foi assim que Jesus disse, pega a tua cruz e siga-me. Aí, aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tomam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e dá fruto. E rende 100 ou 60 ou 30, está lá em São Mateus 13, 18, 23.
A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão uma letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Tem pessoas que até tem tudo aquilo, né? Já faz todo um processo. Estou falando de às vezes, de palestrantes de presencial, né? Aí tem toda uma palestra. Quando vê uma outra pessoa que ela acha que tem mais conhecimento, que tem mais, se desmonta e na hora não sabe fazer. São pessoas que não são seguras daquilo que realmente pratica, daquilo que realmente conhece, daquilo que faz no dia a dia. Aí a gente até estava falando sobre socorro fraterno, num dos grupos, e tem pessoas que dizem assim, não, eu não posso ser doutrinadora porque ainda não estou praticando, eu ainda não estou seguindo, eu só estou começando. É o medo, porque nós somos vigiados o tempo todo. Nós somos seguidos o tempo todo. Aí por onde nós estamos andando? Quais os nossos pensamentos e quais as nossas atitudes? Porque primeiro vem o pensamento, para depois vir as atitudes, que de acordo com o que você pensa, é aquilo que você traz para perto de si. Então diz, ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade, daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas eles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos, chega aqui a nossa leitura de hoje, né, do Evangelho, e foi muito clara, foi muito nítida, né, todas essas palavras de Kardec, como sempre eu digo, ele deslizou diante das palavras do Cristo, né, diante das palavras escritas na Bíblia. Aí tem uma parte que eu peguei que diz assim, quando ele, Jesus, nos chama a ser perfeito, não é que quer dizer que estejamos já habilitados para a glória divina. Aí vem os desafios, as provas, para que a gente permaneça, para que a gente determine como fez o apóstolo Paulo. Quantas e quantas coisas vieram, né? Eu digo o apóstolo Paulo, parece que eu tenho mais intimidade com ele, mas tem São Francisco, mas teve irmã Dulce, teve irmã a Madre Teresa de Calcutá, tem Divaldo Franco, teve Chico Xavier, com tantos desafios. Não eram problemas, eram desafios, mas enfrentaram. E aí diz assim, mas sim, em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todo coragem de começar. Nunca desanimar, nunca achar que precisa baixar a cabeça e deixar que a angústia, deixar que a ociosidade ou a ansiedade ou a depressão tome de conta e você acabe por deixar para lá o cuidado espiritual. Muitas vezes deixa de limpar as energias mentais, limpar a energia espiritual e o corpo. Estamos cuidando também, porque esses três têm que andar juntos, né? Aí eu peguei várias coisas de vários livros que diz assim, uma vírgula muda uma frase e uma atitude muda uma vida. Olha a diferença de uma atitude para uma vírgula.
né? Aí então diz, aí ele pede lá bem no início, né? Amar os inimigos. Nos lembra, né? Que ele nos lembra que ele não queria eu lembrei aqui de outra parte, eu vou falar então da parte que eu lembrei, que com certeza foi intuição, bora lá. Lembra daquela história que eu sempre falo, quando eu pego essa parte aqui, que eu sempre falo de amar os inimigos, aquela nora que queria matar a sogra? Eu acredito que vocês lembram, não sei, mas eu vou repetir, porque talvez tenha gente aqui que ainda não escutou. Ela queria matar a sogra, então foi num benzedeiro, né, vamos dizer assim, e aí chegou lá, ela pediu que ele fizesse um veneno. E ele foi e disse para quem? Ela disse que era para a sogra, que não suportava a sogra, que era aquilo lá, e fez aquele desarranjo, né? E quando ele foi, deu um líquidozinho e disse que ela desse todo dia, com todo o carinho do mundo, para ela não desconfiar. Então ela deu, né? E ela dava todos os dias com tanto carinho, e a sogra começou a tratar ela também com tanto amor, com tanta dedicação. De repente ela correu lá no benzedeiro, aí foi e disse, eu não, como é que eu faço então para não matar mais ela? Porque eu já amo a minha sogra, eu não quero que ela morra. Aí ele sorriu, olhou para ela e foi e disse, não, minha filha, ali eu não passei veneno nenhum, ali era só água. Era só para mostrar que só faltava o quê? O entendimento, a compaixão, o perdão, a reconciliação, para que tudo fluísse conforme Deus quisesse ou queria, né? E assim houve esse desfecho muito bonito. Eu gosto muito de contar essa parte, né? Aí diz aqui que nem todos podem enxergar a vida com os nossos olhos ou aceitar o mapa da jornada terrestre através da cartilha dos nossos pontos de vista, que muitas vezes nós queremos que as pessoas pensem como a gente, agem como a gente, sejam espírita como a gente. E as pessoas não. Eu tenho uma outra religião. Eu tive a minha avó por parte de pai e a minha avó por parte de mãe. A minha avó por parte de mãe não cheguei a conhecê-la, né? Só depois de espírita. E, aliás, bem antes de ser espírita, né? Eu descrevi. Mas a minha avó por parte de pai, eu tive o conhecimento de. Ela era muito, muito, muito evangélica. Evangelicíssima, como eu gosto de falar. Simplesmente nunca ela me levava para os cultos, me levava para as coisas e tudo. Nunca obrigou a ninguém ser o que ela era, ser como ela era. Deixou sempre as pessoas livres, mas ela fazia parte dela. É isso que Jesus quer que a gente faça. Usemos o amor que o Mestre nos ligou e desejamos a paz na vida maior. Isso diz Emmanuel. A Emmanuel nos diz também: ajudemos aos que nos ofendem, oremos pelos que nos perseguem ou caluniam, amparemos os que nos perturbam, sejamos o apoio dos companheiros fracos. E o Divino Senhor, da vinha do mundo, que nos aconselhou o livre crescimento do joio e do trigo no campo da terra, em momento oportuno se fará revelar, amparando-nos e selecionando os nossos sentimentos através do seu justo julgamento. Quer dizer, o tempo todo nós temos que trabalhar o nosso eu, a nossa reforma íntima, fazer aquela cirurgia moral, onde ainda eu estou sendo imperfeito, ainda onde eu estou falando que não deve, pensando que não deve, fazendo que não deve, ser aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo, está sendo bom para o próximo? Tem alguma vantagem? Porque isso aí, o tempo todo, até peguei uma fala de Saulo, mais de Saulo que é espírita, né? Que ele diz assim, falando sobre a madureza, a maturidade. Ele diz assim: o Antigo Testamento é uma infância, um período de início para todos nós.
são histórias para que a gente aprenda, como a história de Jó, como a história de Elias, como a história de tantos e tantos. Aí vem o cristianismo depois do Antigo Testamento, que é a maioridade. Aí vem o que? O espiritismo, é a maturidade. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, a clareza para que a gente siga o caminho correto. E a gente vai começando a justificar, a entender o porquê de cada situação, o porquê de cada cruz, como Dora falou bem no início, né? Aí disse assim, Paulo disse, então, os maduros terão alimentos sólidos, quer dizer, não mais somos infantis, não mais ainda só mamamos, a gente já tem alimentos sólidos, a gente tem o conhecimento, a gente tem a sabedoria de andar e andar na perfeição. No Livro dos Espíritos, também, eu não vou ler, não, mas tem no 625 e 895, nós temos essas duas partes que falam exatamente sobre o homem perfeito, como nós devemos ser. No capítulo, na segunda parte do capítulo 7 do Céu e Inferno, também vai nos dar o Código Penal da vida futura, aquele código que eu sempre também costumo, que se a gente ler minuciosamente, não precisa ter pressa. Tudo no tempo de Deus já está lá em Eclesiastes, nada fora do tempo de Deus. Né? Aí em Levítico também, 18, 19 e 18, a gente não pode simplesmente se vingar, nem guardar rancor, tirar tudo aquilo que não some, o que nos diminui na nossa intimidade com o Pai, a gente elimine. A gente tente a cada dia. Eu até gosto de falar também sobre a parte de aquela música de Oswaldo Montenegro, que fala, faça uma lista dos grandes amigos que você não vê, mas não, faça uma lista do que você está fazendo ainda de imperfeito, do que você está fazendo com perfeição. Aquilo que você ainda não está perfeito, vamos fazendo devagarzinho, mexendo para um lado, mexendo para o outro, mas seguindo no caminho do Pai, seguindo Jesus Cristo, nos passos de Jesus, nada fora do contexto. E, de repente, a gente está na direção certa. Aí ele diz assim, lá no livro, também eu gosto de falar também, mas eu não vou falar no livro Fonte Viva, no capítulo 96, porque o tempo também é assim, a gente tem pouca coisa, né, seu Arlindo? Pouca coisa no Evangelho, mas quando a gente desbulha que o negócio, aí o negócio vai longe. Antes de cogitar da colheita, atendemos a sementeira. Isso diz Emmanuel, já no São Mateus, né? Aí ele diz assim, iniciemos a perfeição de manhã com a bondade de hoje. Olha só, iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. Aí aqui eu lembrei ligeiramente daquela partezinha que tem lá no Livro dos Espíritos, bem no início, acho que é até na introdução, que é o BIP. Quem sabe aqui o que é BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Sempre, se nós andarmos nesses passozinhos, aí vem o quê? A regra áurea. Também é outra lição de vida que a gente também pega, e se a gente for andando devagarzinho, mas tentando seguir os passos do Cristo, a gente consegue, então, chegar no Pai. Aí, aqui no livro Vivendo o Evangelho, diz assim, palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta. Até tem uma parte que eu não sei se eu vou dizer de verdade, mas acho que foi até Divaldo Franco quem falou. As tuas palavras, a tua conduta é o teu advogado de amanhã. As nossas atitudes. Aí, ó, lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que seja sempre o semeador do bem. Isso também pelo espírito de André Luiz.
Aí diz assim: fala com brandura, encoraja com fé. Ouve com atenção, escreve com amor. Age com tolerância, dialoga com carinho. Ensina com paciência, responde com perdão. Pondera com caridade, ampara com esperança. Trabalha com correção, analisa com misericórdia. Eu achei simplesmente bem peculiar para nossa lição, né? Porque, e ainda mais, eu vou ser bem sincero, nós sempre dizemos isso, os maiores precisos de ouvir somos nós que estamos falando, porque os nossos ouvidos estão mais próximos da nossa boca do que quem está ouvindo, só ouvindo, né? Aí, então, Emmanuel ainda disse assim, no Mateus, né, em São Mateus, ele disse assim: não te detenhas, a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbitas grandezas. Pede simplesmente, seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclarece e melhora. Ainda agora, aqui mesmo, enquanto recebemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender. E, através da oração, começar a nossa obra do nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Ele ainda diz, ixi, o tempo urge, né? Então, eu quero só dizer aqui uma frasezinha de uma pequena oração, que eu não vou fazer essa oração, ou talvez, não, eu vou fazer a oração. Eu vou só para o nosso louvor, rapidinho, para a gente se harmonizar mais, para a gente entrar mais em sintonia, para que todos e todos aqueles que precisam, Deus estar aqui nesse momento, tua presença é real em teu poder. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará conosco. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E eu vou fazer essa prece, que eu não ia fazer, mas me veio para fazer. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo, naquele que partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é bom, belo, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho, sinto e por mim conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espíritos, reflexo da grandeza anterior. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Não te ouvindo assim dizer, em silêncio é resposta às minhas preces. Não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, toda é tua a eternidade. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, que eu possa dividir com meus irmãos. As condições materiais que eu ora tenho, de nada me serve se eu não lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo e da alma, que é vida, verdade e luz, é o pão que vem trazer o alento, é o evangelho de Jesus. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize em forma de agressão, que mais que falar, que eu saiba ouvir, em vez de julgar, que eu busque acolher.
Perdoa, meu Pai, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Que eu possa eu, Senhor da vida, lembrar que nenhuma mágoa é eterna e de lembrar que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me torna escravo da minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro da alma, como parte que és da minha essência. E livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, de toda a enfermidade, de todas as dores, de toda mágoa, de todo rancor, de tudo aquilo que está deixando-nos derrubados, inquietos, angustiados, depressivos. Livra-nos. E quando qualquer uma dessas situações se fizerem necessária para o nosso dia a dia, para vivenciar mais o teu amor, buscar mais a tua presença, que então nós agradeçamos pelos desafios do dia a dia, por mais uma lição. Agradecemos então a Jesus, a Maria, a Mãe Santíssima, Mãe de Nazaré, por tantas vezes nós ainda se desviando pelos pensamentos, por palavras e atitudes, e você, Mãe Santíssima, Senhora Mãe de todos, intercedendo e rogando por cada um, Jesus, instruindo a cada um, mostrando com os teus exemplos o teu modelo e guia, para que nós possamos andar nos teus caminhos, que é no teu caminho que nós chegamos ao Pai. E obrigada, Pai, pelo dia, pela respiração, a doutora Bezerra de Menezes, a toda uma equipe, Agostinho de Hipona, a João Cecílio, a Chico Xavier, a tantos que aqui se fazem presente sempre, todos os mensageiros de luz, em todos os lares, em todos os cantos, aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas, aqueles que nesse momento estão tirando a sua vida. Ampara todos. Ampara aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer, aqueles que já estão desencarnados, que encontrem a luz, que cheguem à luz, para a glória e a manifestação do Pai na vida de cada um. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Eu volto a você, Dora. Obrigada, Glaci. Neste momento eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre Amado Jesus, nossa Mãe querida Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio, e todas as legiões de trabalhadores da luz que conosco trabalham e nos dão sustentação para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã temos